Olá, era uma pausa pro café, tá? Vou tomando aqui, estamos conversando de uma maneira bem informal, aí, sem problema nenhum, ok? Então paramos ali falando da máquina, né, do tear, então ele chegou no tear de 16 novelos e aí não destruíram mais a máquina dele e fizeram uma outra coisa que hoje em administração nós chamamos de benchmarking, que é nada mais é do que a cópia de produto, né? Vou pegar um exemplo bem clássico aqui, ó. Telefone, um iPhone, foi o primeiro smart realmente no mercado, com as funções smart mesmo. Tá? E quando o Steve Jobs foi apresentar ele lá, né, ele levou um iPhonezinho, que é o primeiro iPhone que tem, um iPhone pequenininho assim, mas com essa bem parecido com a mesma cara, assim, a mesma imagem, era mais largo. Tá? E quando ele foi apresentar lá, ele começou a contar o que era a história do telefone e tudo mais. Caríssimo, né? Continua sendo caro ainda, inclusive, pelo fato de ser a primeira marca a ser inventada, por isso que ele é tão caro assim. Vocês vão ter oportunidade de estudar isso em microeconomia. Tá? Por que os primeiros de cada tipo de produto são os mais caros e quase que sempre serão os mais caros. Dá um exemplo para vocês aqui, o próprio iPhone. Se você for tomar suco de polpa no Brasil, e vocês vão comprar provavelmente, ou vão querer comprar provavelmente um Del Valle, ele foi o primeiro, por isso que ele é mais caro, por isso que a Coca-Cola comprou. Tá? Então, geralmente, os primeiros são os mais caros e conseguem usufruir desses benefícios por muito tempo. Então, o benchmark, o que é? Uma outra empresa, uma Samsung, qualquer outra, veio, compra o iPhone, o produto em questão, comprou o suco Del Valle lá, por exemplo, leva para o laboratório, arrebenta esse telefone inteiro, desmancha ele inteirinho, entende como é que funciona a tecnologia, hoje em dia não existe muito mais segredo industrial, e eu copio ele, e mudo algumas características para não virar plágio. Tá? E isso é um benchmark. Então, em vez de eu gastar milhões e milhões e milhões no desenvolvimento, é muito mais barato eu, sendo a outra empresa, comprar o produto pronto, ver como ele funciona e desenvolver um outro muito parecido. Só que para mim entrar no mercado eu vou ter que cobrar mais barato, se eu não consigo entrar. Se chama modelo de Steinberg, lá em economia, vocês vão estudar com esse nome, em microeconomia. Vocês vão estudar com esse nome. Interessantíssima essa matéria, vocês vão gostar para quem chegar a realmente estudar isso aí. Bem legal. Tá? Então, o que fizeram? Copiaram o tear dele e a Inglaterra começou a ser um grande fabricante de tecido através dos teares mecânicos. Só que os teares mecânicos, no primeiro momento, era a mão, era a manivela, então era a força humana que fazia isso funcionar. Isso foi evoluindo, o homem criativo dentro do liberalismo, cada dia com ideias novas para tentar aumentar a produção, para tentar ganhar dinheiro. As coisas têm que crescer, têm que crescer, têm que crescer. Colocaram a força animal para tocar, não mais a manivela. Então você já deve ter visto também alguns filminhos medievais assim, Londres assim banhado, né? Londres chove muito, imagina aquela época, não existia asfalto, nada disso. Então no fundo das casas era um potreiro, assim, uma coisa suja, barrenta, e lá tinha um tronco no meio e ficava dois boizinhos lá girando esse eixo do meio, tá? Muitas vezes através de surra lá nos bois, alguém batendo, ou através de uma comida pendurada para o boi atrás. E esse boi, através da força animal, gerava um eixo, esse eixo lá dentro da casa do cara girava esse tear mecânico e não precisava mais da força humana movimentando as manivelas. Então, depois da força humana, a tecnologia foi para a força animal, tá? E logo em seguida o homem cada vez mais evoluindo, descobrindo coisas novas, a curiosidade, o liberalismo favorecendo, o Estado não proibindo, tá? E nós descobrimos a força hidráulica. Então aí o foco daquela primeira slide que tem lá, daquela roda d'água lá, tá? Então, eu vou até voltar nele ali para ficar mais fácil de nós entendermos. Então essa é a força hidráulica. Então a água vem, tem uma canaleta aqui, isso aqui é uma foto que eu tirei é um filme isso aqui, na verdade, em sala de aula eu tento passar para vocês, se nós tivermos oportunidade, eu encaminhei por e-mail. Isso aqui é um filminho que eu fiz ali em Campo Largo, no Museu do Mate. Isso aqui é um museu e lá dentro tem um moinho de mate, de erva mate. Tá? Então essa água é desviada, um riozinho pequenininho, desvia ele através de uma canaleta de madeira, essa água cai aqui, faz essa roda rodar dessa forma, a água volta para o riozinho aqui embaixo e o eixo aqui, ó, gira. Esse eixo entra lá dentro da casinha de madeira e tem várias máquinas lá dentro, no caso máquinas de
desse aí de café. Tá? Então são vários pilões assim que fica batendo o mate lá. Você já deve ter visto talvez. Aqui em Guarapuava tem várias ervateiras aí. E é bem parecido o processo, não é muito diferente. Tá? Então, através da força hidráulica não precisava mais animal, não precisava ter o custo de alimentar o animal, não precisava ter uma mão de obra tão grande assim, e a própria força da água 24 horas por dia, nunca parava, que fazia com que as máquinas movessem lá dentro da empresinha. Então, quando nós pegamos aí a força hidráulica, foi a primeira vez que teve a ideia de que seria uma empresa, porque agora as pessoas não fabricavam mais no fundo das suas casas. Agora as pessoas iam para um lugar, e esse lugar era a empresa. As pessoas iam para trabalhar, tá? Dentro da Revolução Industrial, dentro do liberalismo. Tá? Essas empresas foram montadas onde? Do lado das quedas d'água. Então, todo lugar na Inglaterra que tinha um riozinho, que tinha 2, 3, 10, 20, 50 metros de altura a queda d'água, quanto mais alto o rio, quanto mais alta a queda e quanto mais largo o rio, com mais volume d'água, mais força para trocar mais máquinas. Então os rios da Inglaterra começaram a ser usados de uma maneira incrível e as fábricas começaram a ser montadas do lado dos rios. Todo lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui em Guarapuava, se vocês forem nas empresas mais antigas aqui em Guarapuava, inclusive nessa que eu estou aqui agora trabalhando, tá, usando o escritório meu aqui para fazer as aulas, começou aqui, aonde ela é até hoje, porque ela era movido a água. Tá? Então tem um riozinho que passa aqui do lado, esse rio era desviado exatamente da maneira que eu contei para vocês, e a força da água fazia com que as máquinas movimentassem. Isso aconteceu no Brasil, aqui nessa empresa, em 1932. Tá? A Revolução Industrial Brasileira é com data de 1930. Tá? Então, só para você ver como o Brasil demorou para ter sua Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a inglesa, que é a primeira, é no século XVIII, 1700, início dos anos 1700. Então nós demoramos muito para ter a nossa Revolução Industrial aqui. Então quando nós fazemos um efeito comparativo de Brasil com os Estados Unidos, geralmente, né, nós usamos esse efeito para nós aqui, até por ser um país parecido com o nosso em termos de tamanho do continente, das riquezas naturais que tem uma população 100 milhões de habitantes a mais que a nossa. E nós sempre nos questionamos por que nós somos tão atrasados assim em relação aos Estados Unidos. E vem um monte de histórias aí, né, tentando justificar isso aí, algumas delas até religiosas, né, dizendo que nós aqui somos católicos, né, apostólicos, romanos aí, e eles são protestantes lá em cima, e pelo fato, na grande maioria, e pelo fato disso eles pregam a riqueza, né, e nós aqui a humildade, né, que a riqueza não vai ser tão bonita assim, que o ideal é você conseguir distribuir com os demais as suas riquezas e assim por diante. Mas tudo isso tem o seu valor, as pessoas que discutem vendo o lado dela, nós discutimos aqui vendo mais o lado econômico. Mas a Revolução Americana foi logo depois da inglesa. Tá? Então, já vou comentar sobre isso, eles atravessam o Atlântico e vêm fazer a Revolução Americana, e a nossa aqui, infelizmente, foi só em 1930. Tá? Então, nós demoramos demais. Então, nossas empresas agora, tá, que estão completando quase 100 anos. As indústrias brasileiras têm, as mais velhas estão com 90, 85, estão chegando próximo de 90. As empresas que têm 100 anos no Brasil são colégios. Aqui em Guarapuava, por exemplo, se você pegar o Belém, o Colégio Belém, né, que é de uma igreja, da igreja católica também, ele já tem 100 anos. Eu trabalhava numa outra faculdade aí, que era de Curitiba, que ela também tinha mais de 100 anos já, há algum tempo atrás ela já tinha mais de 100 anos. A Faculdade Federal do Paraná tem mais de 100 anos. Então as educações aí no Brasil, aquelas que realmente começaram lá no início, tem mais de 100 anos, mas empresa mesmo que fabrica alguma coisa no Brasil, agora que elas vão começar a completar 100 anos. Tá? Aquelas que ainda existem desde a sua formação, né? Então nós somos extremamente jovens, muito jovens. Começamos a produzir ontem. Tá? E mesmo assim nós já somos aí praticamente a sexta economia do mundo. Então, para quem às vezes tem um complexo aí de inferioridade, que o Brasil é pequeno e tudo mais, nós somos muito jovens pela economia que nós possuímos, tá? Comparado, obviamente, com alguns outros países aí. Tá? Então, foi dessa maneira que a coisa continuou, né? As empresas foram se instalar do lado dos rios para aproveitar essa queda d'água, e aí começou a se produzir de tudo que vocês possam imaginar, começou a produzir máquinas, inclusive para fabricar outras máquinas. Então tudo isso deu início na Revolução Industrial, até chegar aí um momento crucial da Revolução Industrial, que é aqui o motor a vapor.
O motor a vapor foi extremamente importante, porque ele fez com que as empresas não precisassem mais das quedas do rio para funcionar, porque não tinha mais, estava tudo ocupado, tá? E as empresas poderiam agora ser instaladas do lado do centro consumidor, do lado da demanda. Então eu não precisava mais estar longe, junto aos rios, onde tinha uma queda d'água, ter que levar meu trabalhador até lá para ele poder produzir. Agora eu poderia produzir junto com as pessoas que estavam comprando meus produtos. E a partir desse momento aí que o motor a vapor começou a funcionar, as fábricas começaram a ser instaladas dentro dos grandes centros, dentro de Londres, por exemplo. Vocês vão ver imagens aí verídicas, inclusive na internet, se você pegar a Revolução Industrial. Londres com centenas e centenas de fábricas, com 400 mil habitantes, e chaminé, produzindo de tudo, e o trabalhador junto, as famílias juntos, consumindo tudo dentro do mesmo nicho, tá? E nesse momento aí a Revolução Industrial e o liberalismo, tá, viram um caos social, porque você imagina uma cidade com 400 habitantes, que é onde já tinha, começar a ter esgoto na rua, a água que se tomava era do poço que o esgoto está passando, não tem nenhum tipo de proteção ao trabalhador como nós conhecemos hoje. É isso que é a crítica grande do liberalismo. Os trabalhadores eram desprotegidos em termos de legislação, então trabalhavam 14 horas por dia, trabalhava criança, trabalhava mulheres grávidas. Se você se machucasse na linha de produção, te jogavam lá de fora, não queria saber. Você ganhava por meritocracia, né? Por peças produzidas, mas um valor muito baixo. Foi o início do salário, né? As pessoas ganhar para trabalhar para outros. Antigamente eles trabalhavam para si mesmo ou para o rei. Tá? Então, a partir do momento disso aí, começou a mudar essas relações. Começou a mudar as relações e começou a ter essa separação de classes, né? O capitalista, que é o dono do capital, tá? E o trabalhador. Então, a partir desse momento que tem ideia do que é o capital e o que é o trabalho. Tá? Então, vocês vão ver logo mais, eu vou estar falando de Karl Marx, por exemplo, para vocês, que escreveu O Capital, foi justamente por causa disso. Tá? Então, nesse momento, forma aquilo que venceu os capitalistas, o dono do capital e os trabalhadores. Tá? E até hoje tem um conflito grande nessas relações de interesses, né? Um defendendo o seu lado, o outro defendendo o outro constantemente. Tá? Mas isso só foi possível porque lá no liberalismo, onde eu era livre para fazer o que eu quisesse, algumas pessoas que se destacavam conseguiram montar seus negócios, conseguiram empreender a um ponto de conseguir empregar outros, serem empreendedores de fato e gerar riquezas, gerar capital. Tá? Então, esse capital foi gerado através de trabalho desses empreendedores. Tranquilo? Tá, mas vamos continuar a Revolução Industrial. Foi um aumento muito grande das exportações da Inglaterra. Então, imagine um país que de uma hora para outra começa a fabricar de tudo aquilo que os outros não conheciam, inclusive, né? Ferramentas, tudo mais, máquinas para fazer outras máquinas. Então, todo mundo queria comprar da Inglaterra. Tá? E a partir desse momento, as exportações deles explodiram. Então, a Inglaterra começou a ficar muito rica, porque começou a fabricar de tudo. Inglaterra, eu digo país, né? O país começou a ficar muito rico. Tá? E a concentração dos grandes centros. Então, todo mundo queria montar as fábricas onde tinha muita gente para comprar o produto que ela estava fabricando. Tá? A Inglaterra começou a ter vantagens econômicas perante outros países. Tá? Então, você imagina um país que fabricava um produto agrícola, pode ser, tá? Cevada, vamos imaginar assim, né? Fabricava malte. E você tinha uma tecnologia de plantio e de colheita manual, totalmente manual. E a partir do momento que você vai lá e constrói uma colheitadeira rudimentar, assim, já deve ter visto em filminho isso aí, 1 metro de largura, mas consegue colher bastante comparado com a mão. Você começa a ter uma economia de escala muito grande, e isso aqui escrito com vantagens econômicas, o teu país começa a ter um produto muito mais barato que os outros, então você consegue vender ele no mercado externo com uma certa facilidade. Então, só um exemplo claro aqui para nós compararmos hoje com o Brasil. O Brasil hoje tem vantagens econômicas ou vantagens comparativas, é um sinônimo disso aí, tá? Em soja. Então, ninguém no mundo consegue fabricar soja mais barata que o Brasil. Inclusive, nós colocamos a soja em qualquer país do mundo mais barato que ele mesmo. Então, vamos imaginar aqui que a China, lá, que é um grande comprador nosso. Então, não sei nem quanto custa um saco de soja,
Vamos imaginar que eu consiga pôr um saco de soja lá dentro da China por R$100. E mesmo assim o agricultor brasileiro está ganhando dinheiro, tá? Sem o governo intervir. O produtor chinês não conseguiria fabricar esse saco lá, por exemplo, por 110. Isso quer dizer vantagens econômicas. Isso é possível se você conseguir produzir aquele produto de alguma forma ou outra mais barato que outro país. E nessa época, como só existia a Inglaterra produzindo, eles conseguiram vantagens econômicas em praticamente tudo. Tá? E a grande crítica do liberalismo, tá? Para nós falarmos do último ponto do slide aqui, são os problemas sociais. Então, em relação ao trabalho terrível, né? Hoje em dia nós temos uma CLT aqui no Brasil, Códigos de Lei Trabalhista, que protege o trabalhador, que ele não pode fazer mais do que 8 horas por dia, que ele tem que ter intervalo para almoçar, se foi 6 horas diretas ele tem que parar para tomar café 15 minutos, não pode trabalhar mais que 6 horas. Se porventura trabalhar mais horas, as 2 primeiras é hora extra 50%. Se for mais que isso, é hora extra 100%. Ele não pode trabalhar os domingos, ou pelo menos alguns domingos durante o mês, desde que seja compensado por outro dia. Então, se trabalhar à noite, tem adicional noturno, a hora à noite do Brasil é 52 minutos e não 60. Nós temos fundo de garantia por tempo de serviço, nós temos INSS, que é a aposentadoria, ele vai trabalhar até um período da vida dele, vai parar de trabalhar e vai continuar recebendo, ele tem férias, ele tem 13º, então é um conjunto de leis que o Estado montou para proteger o trabalhador daquela ânsia do capitalista, do capital, da empresa, da fábrica, contratar ele mais barato para ter produtos mais baratos para vender. Tá? Então a crítica do liberalismo, do capitalismo é justamente nesse ponto específico, onde o trabalhador realmente ele era muito explorado, e não só nesses direitos que eu falei para vocês aqui, mas principalmente em direitos assim mais graves, né? Se você se machucava dentro de uma linha de produção, as pessoas te jogavam lá, não estavam preocupadas se você tinha acontecido algum problema de trabalho, não. Se você não produz, você não ganha, está fora. Então, por isso, quando vocês escutam a expressão aí de liberalismo selvagem, é justamente nessa época com relação ao capitalista e ao trabalhador, o conflito das classes. Tá? Aí que vocês já devem ter assistido várias vezes o filminho do Charlie Chaplin lá, né? Do Tempos Modernos, onde está lá, ele sai da fábrica quase que um ler, né? Com aquela chavinha de boca, ele estava apertando o parafuso dentro de uma linha de produção que foi inventada dentro do liberalismo, dentro da Revolução Industrial, embora vocês estudaram, mais uma vez falando, lá isso com Ford. Tá? Então, a Revolução Industrial foi isso, a maneira de fabricar coisas diferentes, e obviamente que a principal invenção da Revolução Industrial foi o motor a vapor, pelas fábricas, e também outra coisa extremamente importante que eu não cheguei a comentar, por causa da logística disso. Né? A partir do momento que o motor a vapor foi colocado dentro de um carro, né? Vamos imaginar assim, eu criei o trem, e esses trilhos de trem esparramaram pela Inglaterra inteirinha, depois pela Europa inteirinha, e eu deixei de transportar um produto numa carroça com 100 quilos, 50 quilos, e comecei a transportar toneladas em trilho de trem. Então, fez com que a Europa inteirinha se desenvolvesse numa velocidade muito maior depois que a invenção do trem através do motor a vapor. Tá? Então, o trem nada mais é do que um carro em cima de trilhos, e lá dentro desse carro tem um motor a vapor, e essa água que vai estar sendo aquecida com carvão, né? Você já deve ver vários filmes com a Maria Fumaça. Tá? Tem um carinha lá jogando carvão dentro da fornalha para esquentar a água, e essa água, através da pressão dela, vai fazer o motor funcionar, um pistão que vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Tá? E esse pistão vai movimentar aquela roda da Maria Fumaça, né? Um braço que fica preso na roda e faz ela girar daquela maneira. Então, o motor a vapor faz basicamente isso, ele faz movimentar um pistão, e esse pistão, com um braço, eu posso colocar em qualquer lugar. Né? Vamos pegar um exemplo aqui para vocês darem risada aí comigo. Imagine que esse aqui é a roda, tá? E eu ligo esse braço aqui. Ó. Então, a hora que eu movimento o braço, esse braço vai movimentar a roda, ele vai junto, né? Ele vai junto com a roda aqui, ó, movimentando, e é o pistão. Esse pistãozinho aqui nada mais é que o pistão lá da panela de pressão, né? Quando você esquenta a água na panela de pressão, tem aquela válvula em cima e um pistão dentro. Então esse pistão vai para cima e para baixo, aquela válvula só segura ele. Quando ele vai para cima, ele solta a pressão e ele volta para baixo. Vai para cima, solta a pressão e vai para baixo.
Então, se eu colocar uma roda aqui nesse pistão, essa roda vai começar a girar. Tá? É isso que o motor a vapor faz, na verdade, até hoje. Né? Muitas coisas ainda funcionam em lugares mais arcaicos, ainda funciona através de máquina a vapor, tá? Principalmente naquele país que está iniciando a sua revolução industrial agora. E temos vários, tem alguns países ainda que nem tiveram. Tá? E recapitulando, a nossa, aqui no Brasil, só a partir da década de 30. Tá? O Adam Smith, que é o principal ator, nós já tínhamos conversado. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho do socialismo. Tá? Então, o socialismo foi uma escola econômica que aconteceu depois do liberalismo, depois do capitalismo. Tá? E ela veio justamente para combater as ideias tão drásticas daquilo que o liberalismo pregava. Tá? Então, o socialismo ele veio para tentar defender o trabalhador, e as ideias de escrita dela, ela critica o capitalismo. Então, aquilo que o capitalismo faz e dentro daquilo que ele prejudica a relação do trabalhador e a maneira geral a sociedade. Tá? Então, o que o socialismo prega de maneira geral? Vou ler para vocês aqui a definição. Conjunto de doutrinas e movimentos políticos, então um conjunto de ideias de quem está no poder, né, do governo, tá? Para interesses do trabalhador. Então, todas as ideias do governo, de um governo socialista, são ideias para proteger o trabalhador, tendo como objetivo a sociedade de maneira geral, tá? Onde não exista propriedade privada dos meios de produção. Então, o que o socialismo prega? Que não tem empresa privada. Então, se você mora dentro de um país que tem ideias socialistas, e funciona o socialismo lá dentro mesmo, pouquíssimos no mundo são assim, e nenhum é 100% assim, nunca foi, tá? Mas as ideias dele, para aqueles que tentaram pregar, tá? Todas as empresas do país deveriam ser do Estado, tá? Deveriam ser públicas. Então, num país 100% socialista, todo mundo é funcionário público, tá? Sem exceção. Então, você é proibido de empreender dentro de um país socialista. Tá? Qual que é a ideia de fazer isso? A ideia de fazer isso que você conseguiria no papel, né? Tudo no papel, todas as escolas são no papéis, eliminar as diferenças entre as classes sociais. Então, quando o exemplo sempre dado, né? Meio esquisito, né? Você pegar profissões para fazer isso, mas pega-se um médico e um gari. Na grande maioria das vezes, se não escutar isso, tem livros, né? Quando estiverem lendo aí. Vai dizer que um médico vai ganhar um salário muito parecido com um gari, mesmo que ele tenha tido mais tempo de estudo, qualquer coisa parecida com isso. Você deixa a sociedade, as classes da sociedade muito parecidas. Tá? O que o capitalismo faz? Faz justamente o contrário. Deixa uma camada da sociedade muito rica, o dono do capital, e uma sociedade abaixo dele, vários níveis sociais abaixo dele. Alguns que conseguiram empreender de uma maneira menor, alguns que conseguiram vender sua mão de obra mais cara, mas também vai estar lá embaixo, vai ter aquele que não conseguiu fazer nada. Então vai estar extremamente pobre. Vamos pegar um exemplo de pessoas de rua, que não conseguem sobreviver sozinha, que não tem emprego, que não vai conseguir trabalhar. Tá? E o Estado, lá no liberalismo, não faz nada. Tá? Já no socialismo, não. No socialismo, o Estado vai te abraçar e ele vai te arranjar alguma coisa para você fazer. Teoricamente, os dois, teoricamente. Tá? Então, elimina as classes sociais, é um nacionalismo muito grande, né? Defendendo suas bandeiras, seus ideais. As questões estratégicas em torno da Primeira Guerra, nós já vamos falar sobre as guerras ali, fez com que o socialismo dividisse em duas partes. Então, logo vai ter a guerra aí, vai aparecer para vocês, e após a guerra, o socialismo abriu-se em duas partes. Tá? E uma parte, vou abrir o próximo slide, abriu-se principalmente a figura dessas duas pessoas aí, ó. Esse barbudão aí, o primeiro da direita que vocês estão vendo aqui, ó, o número 1, todo mundo já deve ter visto foto do Marx, tá? Do Karl Marx. Então, quem defendia as ideias através da construção do socialismo por meio de reformas sociais, o Estado indo sendo reformado, tá? Por exemplo, os partidos políticos que nós conhecemos hoje, aqui no Brasil, sem exceção, todos eles são partidos socialistas. Se vocês pegarem as siglas dos partidos, vão ver lá S no meio, bastante S de social, bastante T de trabalhador. Então, PDT, PSDB, PCdoB, né? Tem alguns com C no meio, inclusive, né? PC, Partido Comunista, que até é um extremo, é um avanço, uma utopia nunca existiu, mas é uma ideia de comum
onde tudo é de todos, não tem figura do Estado. Tá? Era um socialismo perfeito, por exemplo. Tá? É uma utopia, nunca teve no mundo, embora alguns países se titulam como comunistas. Tá? O que existiu próximo foi de socialismo. Tá? Então esse cara aí, o Karl Marx, que escreveu O Capital, são 4 volumes inclusive, e esse Capital ele critica basicamente o capitalismo, dizendo que não funciona por N motivos. Tá? E é isso que ele explica lá. Tá? Que a ideia melhor de uma sociedade é viver através de uma sociedade socialista, onde os meios de produção são do Estado. Tá? E tem uma outra ala, um pouco mais radical, que foram os seguidores de Lenin, lá, né, através da Rússia, tá? Que foi fazer essa revolução socialista através de ditaduras. Tá? Então era fechado, os países não eram democráticos, e pouca abertura para a pessoa de fora entender que estava funcionando, e pouca abertura para as pessoas de dentro poder sair daquilo. Tá? Então foi mais ou menos essas ideias. Tranquilo até aí? Tá, então imagine o seguinte, a Revolução Industrial bombando, fabricando de tudo, começou essas ideias aí socialistas lá na Inglaterra, de tentar proteger o trabalhador. No início isso foi através de sindicatos escondidos, eles eram proibidos de formar sindicatos, os trabalhadores. E a partir do momento foi ficando mais forte esse movimento, os sindicatos foram liberados, ficou legal dentro do país. E quando você monta um sindicato, o sindicato é criado justamente para proteger a figura do trabalhador. Tá? Então, quando você está com o sindicato, você é afiliado a ele, você vai pagar parte do teu salário para o sindicato, mas ele te representa. Então, ele vai conseguir lá uma vez por ano, vamos pegar o exemplo do Brasil aqui, uma vez por ano ele vai ter uma convenção trabalhista. Então, na convenção, o sindicato do trabalhador faz um monte de pedido para o sindicato do empregador, da época do capitalista. Tá? E vai reivindicar menos horas de trabalho, aumento de salário, várias coisas assim. Tá? E com o tempo esses sindicatos foram conseguindo ganhos na Inglaterra, os capitalistas se sentindo ameaçados com seus custos subindo, eles saíram da Inglaterra em grande volume, tá? E foram fazer a Revolução Industrial em outros países, aqueles países mais próximos ali em primeiro momento, França, Alemanha, Itália, Holanda, e principalmente atravessaram o Atlântico e vieram fazer essa Revolução Industrial nos Estados Unidos, né? Um país novo, uma população já gigantesca, crescente a cada dia, carente de tudo, tá? Totalmente liberal, sem sindicatos e com uma promessa enorme. Então teve uma invasão de capitalistas dentro dos Estados Unidos para tentar ganhar dinheiro na Terra Nova, com as grandes promessas gigantescas. Então aí que eu comentei com vocês na aula passada, justamente isso, né? A diferença nossa para eles, lá para os americanos. A Revolução Industrial deles veio por eles, né? Pelos ingleses que colonizaram, eles que quiseram ir para lá fazer isso aí. Aí começaram a fazer de tudo nos Estados Unidos. Se vocês tiverem oportunidade de assistir nos canais pagos aí, né, History principalmente, os grandes inventores lá, então vocês vão ver o pessoal, a família que era da Estrada de Ferro, a família que era de banco, a família que era de petróleo, né, sobrenomes famosos nos Estados Unidos lá, Rockefeller, J.P. Morgan, tá? Então essas pessoas, essas famílias, esses empreendedores fizeram os Estados Unidos, tá? Bem diferente aqui no Brasil, que foi através de políticas, né? Não foi empreendedores que fizeram o Brasil acontecer. O Brasil aconteceu via Estado e não via empreendedores. Tá? Foi bem diferente a base da economia americana para a base da nossa economia aqui. Tá? E daí eles foram fazer a revolução nos Estados Unidos, os Estados Unidos crescendo, fabricando de tudo, sem parar, tá? Cada vez com coisas mais interessantes. Nessa altura do campeonato, vocês já estavam estudando Ford lá nos Estados Unidos, tá? Já existia a indústria automobilística americana, já estava fabricando carro com uma população enorme, que vocês devem ter visto com o professor TGA aí, que tinha o modelo T preto, né? Foi essa a historinha que vocês escutaram. Você poderia escolher qualquer carro, todo mundo escuta essa mesma história, que você poderia escolher qualquer carro desde que fosse o modelo T preto do Henry Ford. Tá? Depois ele fez o A, teve outros modelos mais interessantes aí, mas o que vocês estudam é o modelo T, tá? Que ficou tradicional. Então, os Estados Unidos crescendo sem parar, até que veio a Primeira Guerra Mundial, que é esse slide aí, ó. A Primeira Guerra Mundial foi algo estranho, né, para uma guerra, não foi algo que aconteceu assim, imaginando, né, alguém invadiu alguém, né, a Guerra do Kuwait, por exemplo.
O Iraque foi lá e invadiu, os Estados Unidos tentou coibir. Não foi bem assim. E a Primeira Guerra Mundial, eu tentei explicar ela para vocês, o motivo dela, através desse slide aí, ó, tá? Então, a Primeira Guerra aconteceu em 1914, a primeira economia do mundo, a Inglaterra, os Estados Unidos crescendo, mas não era a primeira economia do mundo, tá? Mas os dois vivendo no mundo liberal, capitalista, principalmente os Estados Unidos, e a Inglaterra também, porém já com muitas ideias sociais, né? Por isso que a Europa inteira tem uma outra visão do liberalismo e capitalismo que o próprio Estados Unidos, tá? Porque eles viveram lá um socialismo mais intenso, com ideias socialistas bem mais intensas que os Estados Unidos viveu. Na verdade, os Estados Unidos não viveu isso, né? Ele viveu só o liberalismo desde o início aí, tá? E aí vem a Primeira Guerra Mundial. Então eu coloquei ali uns motivos, tem uma gravura ali, né? Aqui, ó, relatando o estupim da Primeira Guerra Mundial. E ali é a figura de um assassinato ali, ó, assassinato do arquiduque austríaco, ali, o herdeiro do trono, se chamava Francisco Ferdinando, né, em 1914, lá, ó, em junho de 1914. Mas obviamente que não foi por causa de um assassinato, apenas de um assassinato, que aconteceu uma guerra mundial. Tá? Tinha várias outras coisas acontecendo que eu tentei descrever ali. Ó. Então tinha várias disputas prévias não resolvidas, né, um território, um país, um reinado tentando conquistar regiões de outros, e aquilo tinha terminado, mas ainda tinha rusgas uns com os outros, não estavam bem resolvidas essas disputas aí, tá? Um complexo sistema de aliança, então o rei daqui que era amigo do rei de lá, que era inimigo do outro, então essas alianças de guerra mal resolvidas também na Europa como um todo. Os governos não eram unificados. O que é governo não unificado? Vamos pegar os meninos aí, geralmente meninos gostam mais de futebol, né? Eu dou esse exemplo sempre em sala de aula. Se pegar lá a Espanha, por exemplo, tá? Vocês vão ver o Real Madrid e o Barcelona jogando. Quando o jogo é lá no Barça, lá no Barcelona, o hino cantado não é nem da Espanha no início do jogo, é o hino da Catalunha. Então eles têm um país lá totalmente divididos, né? Aqueles que estão lá mais próximo do Bar, lá no leste lá da Espanha, a região mais rica da Espanha, inclusive, eles são catalães lá, e daí eles se acham diferentes, eles não se julgam espanhóis, tá? Embora seja um país unificado hoje em dia, mas até hoje eles têm uma rusga, né? Algum tempo atrás, inclusive, estavam querendo fazer um plebiscito lá para ver se separavam, deixavam a Espanha aqui para baixo e eles lá criariam um outro país, tá? Não aconteceu isso, mas até hoje nós temos isso. Se imagine isso no passado, como é que era, quando os reinados estavam ainda definindo o que seria cada região, não estava bem claro tudo isso, tá? Atrasos e discrepâncias na comunicação diplomática, né? Eu sempre comento também na sala de aula que hoje nós vamos numa reunião da ONU, todo ano tem reunião da ONU, onde tem 198 países inscritos, de 204, 202 que tem no mundo, quase todo mundo está lá, e nós vamos lá e falamos nas línguas nossas, né? Vai o Bolsonaro lá, e o Lula, e a Dilma, e o Fernando Henrique. Por sinal, o Brasil sempre que abre essas reuniões é o primeiro a discursar, e cada um fala, todo mundo com tradutor simultâneo, escutando o que o líder está falando, escutando o que as pessoas estão propondo, quais que são as ideias de cada um para o mundo, e mesmo assim eles saem das reuniões sem nada concreto, não assinam nada relevante para isso. Questões climáticas, questões de economia, questões de segurança, questões de espacial, tudo aquilo que importa para o mundo que é discutido lá, dificilmente nós temos algum tipo de colisão de pensamento parecido, e as pessoas saem com tratados assinados que vão seguir e vão cumprir, principalmente vão cumprir. Tá? Você imagina tudo isso lá em 1914, onde a quantidade de dialetos que tinha era gigantesco, não tinha as traduções simultâneas das conversas, né, e já iam para a mesa de discussão um odiando o outro, e era bem mais complicado de fazer qualquer tipo de acordo no passado do que é hoje, com as facilidades tecnológicas que nós existimos hoje. Tá? Já existia uma corrida muito grande armamentista, né, os países já tentando se proteger, tentando comprar armamento, né, deixar seus exércitos mais fortes para uma possível guerra, os planejamentos militares rígidos, aquilo que nós estudamos bastante em administração, né, pessoal da administração aí, quase tudo que vocês estudam em administração vem do exército, né, desde a pirâmide lá organizacional, né, a hierarquia dentro das empresas, a parte de logística dentro das empresas, a parte de materiais, né, já pensou se fazer suprimento para a guerra, se levar alimento para soldados, se levar gasolina, combustível
para toda a frota ser movimentada, de aviões, navios, e carros, tudo que tem que fazer. Então os sistemas militares ensinaram muito para o mundo administrativo, e desde essa época aí, essa estratégia já eram estudadas, montadas para fazer tudo isso acontecer. Tá? E os movimentos internacionais, né? Aquela história de defender suas bandeiras, suas cores em prol de outras, né? Nós aqui somos melhores, vamos tomar conta de vocês aí de alguma maneira. Então todas essas questões estão sendo discutidas, e o assassinato aí foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Sempre quando termina uma guerra, ou logo após essa guerra, se cria a guerra é um fator terrível social, porém é um fator muito importante em questões de inovações tecnológicas. Então os países se concentram em fazer produtos para a guerra, e querendo ou não, nesse momento eles desenvolvem grandes produtos tecnológicos. Tá? E esses produtos aí que foram criados na Primeira Guerra, eu listei alguns aí para vocês, só por questão de curiosidade, né? Alguns deles, o primeiro foi o avião combate, né? O avião já existia, obviamente. Inclusive aquela briga grande de quem foi que inventou, fomos nós aqui no Brasil, ou não, se foram os ingleses, né? Essa historinha vocês conhecem também. Mas foi a primeira vez. Se você entrar na internet aí, vocês vão ver os aviãozinhos com um piloto só, uma hélice, né? Um monomotor, e ele com uma metralhadora, aquelas redondas assim, na frente, ele pilotava com uma mão e ele mesmo atirava com a outra mão. As balas passavam, inclusive, entre as hélices ali, as sapás da hélice. E já foi uma revolução tecnológica muito grande ter acontecido isso aí. Tá? Então se usou avião para combater. Hoje talvez é o principal armamento de guerra, né? Junto com os drones aí, que não deixam de ser aviões. Tá? Tanque de guerra também foi evitado na Primeira Guerra Mundial. Então também tem imagem na internet verídica, né? Real. Uns tanquinhos bem pequenininhos assim, a pessoa ficava com a metade da cabeça para fora. E ele veio para substituir aqueles canhõezinhos das guerras anteriores a cavalo. Geralmente o cavalo vinha puxando com roda, né, o canhãozinho, e aí quando chegava lá, tirava do cavalo, obviamente, deixava o canhão lá para poder lançar os torpedinhos lá para outra região de combate. Tá? E o tanque de guerra veio para fazer isso aí, não mais através de força animal, que era uma logística complicadíssima de fazer, né, transportar de um lado do outro Atlântico, por exemplo, e daí se inventou as esteiras. Então, hoje em dia, a terraplanagem, todos os tratores que nós usamos em terrenos difíceis, foi usada a esteira a primeira vez na Primeira Guerra Mundial, justamente para substituir a força animal na movimentação dos canhões. Tá? Gases tóxicos aí, coisas terríveis, né? Granadas, genocídios, né? Mortes em grandes volumes, mas a questão de armamento químico e tudo mais, mesmo que seja trágico no primeiro momento, depois que a guerra passa, a indústria usa isso, a tecnologia disso, com grande volume mais tarde. Né? Então, querendo ou não, as guerras, embora trágicas, na economia, depois que passa, elas trazem alguns benefícios econômicos, né? Às vezes. Toda guerra, quando termina, ela termina com um tratado, e a Primeira Guerra Mundial terminou com o Tratado de Versalhes. Então, esse aí que nós estamos vendo, esse slide que nós estamos vendo, ele está colocando relatei algumas das penalidades da Primeira Guerra Mundial para quem perdeu, e quem perdeu, na verdade, foi a Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes foi isso, foi o fim da guerra, foi a Alemanha que assinou, e só a China, coloquei ali, só a China recusou assinar o tratado que estabelecia a Alemanha as seguintes obrigações. Então, a China ganhou a guerra junto com os aliados lá, mas ela foi embora e não teve interesse econômico nos resultados da guerra. Tá? Então, o que teve de benefício aí para as pessoas para os países que ganharam? Então, a Alemanha teve que restituir a Alsácia e a Lorena à França, eram regiões que ela tinha tomado, ela teve que devolver. Tá? Ceder as minas de carvão de Sarre à França por um prazo de 15 anos. A mina de carvão de Sarre fica no norte, ali, no noroeste da Alemanha, na divisa com a França. E o que eram as minas de carvão na época, né? Na Revolução Industrial? Era que movimentava os motores, né? Então é como se fosse o petróleo hoje em dia. Imagine que essa região aí era a região mais rica de petróleo do mundo, vamos pensar assim. Então a França, a Inglaterra perdeu essas minas de carvão aí que movimentavam toda a indústria dela. Tá? Ceder suas colônias e submarinos, navios mercantes à Inglaterra. Então toda a parte de movimentação, e não só bélica, mas também de produtos, né, para poder fazer venda exterior, foi entregue para a Inglaterra, para a França e para a Bélgica.
pagar aos vencedores do título de indenização a fabulosa quantia de 33 bilhões de dólares. Hoje em dia esse dinheiro para um país é pouco, muito pouco. Mas naquela época 33 bilhões de dólares é um dinheiro inimaginável se pagar. Era muita grana. Tá? Reduzir o poderio bélico, né? Diminuir o tamanho da força do exército, ficando proibido de possuir força aérea e de fabricar armas. Tá? E reduzir o exército a menos de 100 mil homens. Então o tratado de aqui foi só um dos itens que eu juntei aqui, os mais importantes talvez, mas o tratado de Versalhes foi extremamente punitivo para a Alemanha. Tá? E talvez foi isso que logo ali, se vamos ver já um próximo slide na frente, fez com que a Alemanha rompesse o tratado de Versalhes. Tem uma apresentação específica para vocês só da Segunda Guerra Mundial, que é uns desenhinhos aí que vai ter, e através de umas apresentações de PowerPoint também, tem uns efeitos sonoros no meio aí, e vocês vão ter uma visão clara do que os alemães fizeram e romperam esse tratado aí, o Tratado de Versalhes, para poder fazer com que suas pretensões políticas e econômicas voltassem a acontecer no cenário mundial. Tá? O que mais que tem aqui de slide? A crise 29, eu vou fazer um parênteses aqui de novo, daí eu abro em outro arquivo a crise 29, por causa que ela é importante vocês saberem, um slide separado só com ela, para ficar mais fácil de vocês acharem na hora que forem assistir os vídeos. Tá? O importante do liberalismo, só para me fechar o assunto, tá? Então tivemos a Revolução Industrial, né, dentro dele, e vai ter uma questão lá do trabalho para vocês responderem, inclusive, sobre o liberalismo. Então foi a mais ampla liberdade liberal, foi na Inglaterra, foi na França, as pessoas poderiam fazer o que quisessem da sua vida econômica, tivemos a liberdade de poder criar, de empreender. Então, resumindo, ele fez uma questão, se eu não me engano, sobre a Revolução Industrial e uma questão sobre liberalismo dessa época. Tá? A da Revolução Industrial é simples, está perguntando aí qual foi o produto inovador, né? Motor a vapor, a divisão do trabalho, né? Só ler lá e não viajar nas respostas que são simples. Tá? Estamos falando do século XVIII, 1700, então não existia luz, por exemplo, né? Se vocês encontrarem na questão. Né? Tranquilo? Sem problemas? Então vou travar aqui e nós voltamos daí com a crise de 29.